Aleluia. Graça te damos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor possa contemplar, em nome de Jesus, a adoração a Ti, Senhor, somente a Ti e a mais ninguém. Somente ao Senhor e a mais ninguém. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória, glória, glória te damos, Senhor. Aleluia.
maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Agradecemos a oportunidade, no nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar o pastor Carlos Salles também, para estar trazendo a palavra desta noite ao nosso coração, aquilo que Deus colocou no coração dele, para que ele trouxesse para alimentar o nosso espírito e também confortar o nosso coração. Somos gratos a Ti, Pai, grato a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Somos gratos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua maravilhosa graça derramada em nós. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Somos gratos ao Senhor, ao dia, porque o Senhor permitiu mais um dia em nossas vidas. O Senhor soprou em nossas narinas o fôlego de vida e assim nos dando a oportunidade de hoje estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, pelo café, pelo almoço, pelo jantar, pelo lanche, Senhor. Somos gratos ao Senhor pela nossa casa, Senhor, por ter um teto para dormir, uma cama para dormir à noite, Senhor. Somos gratos pela roupa que vestimos, Pai, pelo calçado nos nossos pés. Somos gratos, Senhor, pelo serviço que o Senhor tem nos dado. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez, pelas maravilhas que o Senhor ainda há de fazer na minha vida, na vida do meu irmão, na nossa vida. Senhor, toma, Senhor, mais uma vez, o Teu filho nas Tuas mãos. Fala através da Sua boca. Ministra, Senhor, os nossos corações através da vida do pastor Carlos. Que ele seja a boca do Senhor, que o Senhor venha derramar a unção do Teu Espírito Santo sobre ele. E que não seja ele falando, mas que tudo venha do Senhor, direto do coração do Senhor para o nosso coração. Assim, Senhor, renova, restaura, revigora, dá vigor, Pai, vigor, Senhor, força alcançado. Ó Deus, e faz, Senhor, o que o Senhor tem para fazer na vida do Teu filho. Ele precisa e necessita,
Pai, é cada dia mais e mais do Senhor. Cada dia mais e mais o Teu Espírito operando através dele, na vida dele, seja na saúde, seja sendo no emocional, no psicológico, seja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, na área, Senhor, do trabalho, Pai, na saúde principalmente. Ó Deus, que o Senhor venha fazer o sobrenatural na vida do Teu Filho. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos. Abre, Senhor, as portas do céu. Assim como o Senhor falou, pedi e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada e sacudida. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar o melhor do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, para a amada igreja, é bom nós Qual é esse? O primeiro ou o segundo aqui, indicado. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, maravilhoso, Deus de Israel, baixou muito, aleluia, tá bom assim, aleluia, oh Deus de Israel, glórias a Deus. É bom, meus amados irmãos, nós estarmos nessa noite aos pés do Senhor, nos rendendo a Ele, dizendo a Ele para tomar o primeiro lugar no nosso meio, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Amém? Então que o Senhor venha estar conosco nesta noite, fazendo toda a diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, que seja uma bênção a nossa estada na presença do glorioso Deus de Israel, que tem se comunicado conosco através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. E nós precisamos a cada dia nos colocar diante desse Deus que tem feito toda a diferença. Nós precisamos colocar isso nos nossos corações, nós precisamos ir de encontro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero te convidar ao capítulo 2, aleluia, de 1 Timóteo, capítulo 2 de 1 Timóteo. Eu quero estar contigo, buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Vai dizer assim em 1 Timóteo, capítulo 2, devemos fazer as orações por todos os homens. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E quer, aleluia, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu, aleluia, a si mesmo em preço de redenção para todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para que, ou melhor dizendo, para o que digo, a verdade em Cristo, não minto, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém? Glórias a Deus. Então, aqui está o apóstolo Paulo, mais uma vez, admoestando a Timóteo para fazer deprecações, orações, para que Timóteo esteja investindo, aleluia, naqueles homens que estão em eminência, intercedendo com ações de graça. E ele, o apóstolo Paulo, diz que é para fazer isso sem acepção de pessoas, por todos os homens. Então, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Ele diz pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Amados irmãos, independente qual credo, independente
o que aquele rei ou governador, ou até mesmo prefeito, presidente, seja quem for, independente da sua religião, nós devemos buscar ao Senhor em oração. Nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos falar com Deus em relação àquele que está em eminência. Nós precisamos colocá-lo diante do Senhor, nas mãos do Senhor. Nós precisamos, a cada momento, a cada instante, estar falando com Deus a respeito. Não somente aqueles que estão em eminência, mas aqueles que estão à nossa volta. O apóstolo, aleluia, ele vai dizer por todos os homens. Então nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dobrar, aleluia, as nossas frontes, dobrar os nossos joelhos, e nós precisamos interceder junto a Deus, para que nós venhamos ter gozo, diz aí o apóstolo, para que tenha, aleluia, paz. Amém? Para que tenha uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, nós precisamos buscar as coisas lá de cima, lá do alto. Nós precisamos buscar as coisas de Deus. Nós precisamos, então, servir ao Senhor com o coração grato, com o coração cheio de gozo, de alegria. Então, está faltando muito isso, amados irmãos. Está faltando muito isso, né? Hoje eu estava trabalhando, né? E aí, o rapaz que eu estou trabalhando lá na casa dele falou: Carlinhos, tu é muito simples, né? Eu achei aquilo engraçado, né? Mas a gente precisa. Voltou. Glórias a Deus, maravilhoso Senhor que tudo pode. Maravilhoso Deus. Oh, aleluia. Então, meus amados irmãos, quando ele diz orações por todos os homens, ele também inclui não somente homens, mas mulheres. Nós precisamos continuar as nossas orações pelos santos. Nós precisamos continuar as nossas orações pelos nossos amados irmãos da igreja, por aqueles que fazem parte da nossa família. Nós precisamos orar pelos nossos vizinhos. Quantas pessoas têm pedido oração? Quantas pessoas têm clamado junto a você para continuar intercedendo? Mas nós estamos vivendo tempos assim, que eu considero tempos difíceis, em que o homem não mais quer se dobrar ao Senhor. Hoje, para fazer uma oração, é um custo, é um sacrifício. A gente precisa, amados irmãos, ver sinceridade no rosto do irmão, da irmã. E hoje em dia tem sido cada vez mais difícil você identificar aquilo que um irmão, uma irmã está passando ou está sentindo. Ontem nós estávamos conversando isso na rádio e nós estávamos falando a respeito de quando nós encontramos alguém, né? O irmão Luiz, ele levantou essa tese lá, essa palavra, e ele disse assim: eu conheço o pastor Carlos, eu sei quando o pastor Carlos está triste ou alegre. E aí nós falamos também a respeito do pastor Carlos Augusto, que estava lá, e a gente estava falando isso também a respeito de se ele estava triste ou alegre. Coloca essa pilha nesse aqui para mim. Coloca assim. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Essa pilha aqui, esse. Então, a gente consegue identificar, mas às vezes aquele irmão que está lado a lado contigo, aquele irmão que está caminhando contigo, às vezes ele passa por alguma situação que
você não consegue identificar o que ele está pensando, o que ele está passando. Você não consegue. Porque, às vezes, o espírito dele não está, como eu posso dizer, testificando com o teu próprio espírito. E às vezes a gente olha para a pessoa que ela está muito aquém daquilo que Deus veio para ela. Porque ela se distancia. E quando ela se distancia, ela não mais está buscando ao Senhor, não mais está de uma forma adorando. E se encontra fria, apática e distante do Senhor. Mas nós precisamos, amados irmãos, em contrapartida, nós precisamos orar para que aquela pessoa seja edificada, para que aquela pessoa venha voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo. Porque muitos naquele dia comparecerão diante do Senhor, do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, e vai falar assim: eu louvei, eu evangelizei, eu preguei, eu fui na tua casa, conforme está escrito na palavra do Senhor. Eu fui um profeta no teu nome. E o Senhor vai dizer assim: afastai de mim, que eu não conheço você. Nós precisamos ser parecidos com Cristo aqui na terra. E o nosso testemunho tem que ser um testemunho eficaz. Aleluia. E às vezes nós estamos com um testemunho muito aquém daquilo que Deus, Ele quer de mim, Ele quer de você. Muitos têm sido uma pedra de tropeço para aqueles que estão à sua volta. Mas nós devemos buscar ao Senhor e colocar a nossa vida no altar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. E falar: meu Deus, eu necessito da tua presença. Meu Deus, eu quero servir ao Senhor em espírito e verdade. Não me deixe só, mas quando eu estiver saindo do alcance, ou saindo do caminho, ou saindo do alcance das tuas mãos, eu por mim mesmo fugir da tua presença, que o Senhor venha com o teu Santo Espírito me impulsionar, me levar, assim como o pastor ele faz com a ovelha, ele estende o cajado e a ovelha entende que ela está saindo do caminho, ela volta para o caminho. Assim seja o Senhor comigo. Assim seja o Senhor conosco. Nós precisamos falar com o Senhor que nós somos dependentes dele. Nós precisamos falar com o Senhor que nós não vivemos sem a presença dele. Porque eu tenho visto alguns irmãos, alguns pastores fazer uma comparação quando tira o peixe da água. O peixe, ele morre, porque ele não está acostumado a ficar fora da água. Assim, quando tira a abeia da colmeia, ela fica perdida, ela fica vagando, ela só sabe viver na colmeia. Ali ela vai e volta, ela busca o pólen, leva para a colmeia, e ela tem uma identificação daquela colmeia. Quando ela se perde, ela morre. Ela não tem vida sem a colmeia. Assim, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não temos vida sem Deus. Nós só vamos ter vida com Deus. E uma coisa eu quero te dizer no versículo 4. Olha o que o Senhor ele vai dizer no versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Então, diz assim, a Bíblia revela dois aspectos da vontade de Deus para a humanidade. No tocante à salvação, a sua perfeita vontade pela qual ele deseja que todos os homens se salvem, sua vontade permissiva pela
aleluia, pela qual Ele permite e tolera que muitos rejeitem a sua salvação. Amém? Então, há uma necessidade nossa de nós estarmos buscando ao Senhor. A vontade do Senhor é que todos se salvem. Mateus capítulo 7, versículo 21, eu quero abrir contigo. Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, versículo 21. Nós vamos estar lendo e ele vai dizer dessa maneira. Preste bem atenção. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Fazer a vontade do Senhor é importante. Jesus ensinava enfaticamente que cumprir a vontade do Pai Celestial é uma condição prévia, essencial para a entrada no reino dos céus. Isto, no entanto, não significa que a pessoa pode ganhar ou merecer a salvação mediante seus próprios esforços ou obras. Isto é verdadeiro pelas seguintes razões. O padrão divino o homem obtém mediante a fé e o arrependimento, compreendidos pela graça de Deus e a morte vicária de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então, a obediência à vontade de Deus, requerida por Cristo, é uma condição básica, conducente à salvação. Mas Cristo também, aleluia, ele declara ser uma dádiva ligada à salvação. Dentro do reino, embora seja a salvação uma dádiva de Deus, o crente deve buscá-la continuamente, recebê-la e evidenciá-la mediante uma fé sincera, dedicando esforços. Esse fato é visto na oração dominical e nas muitas exortações para que o crente mortifique, aleluia, o pecado. Glórias a Deus. Esse fato, ele é visto na oração dominical, conforme nós já falamos. Então, nós precisamos, amados irmãos de Deus, nós precisamos a cada dia estar nos esforçando para estar buscando ao Senhor em espírito e em verdade. O crente pode fazer a vontade de Deus e viver uma vida justa em virtude desta dádiva, a graça e o poder de Deus e a vida espiritual que lhes são comunicados continuamente mediante a Cristo. As Escrituras declaram: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, porque isso atribuindo a ação redentora, querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Todavia, o dom da graça de Deus não anula a responsabilidade, nem a ação humana. O crente deve corresponder positivamente ao dom divino da obediência. Aleluia, glórias a Deus. Todavia, ele é livre para rejeitar a graça de Deus, para recusar aproximar-se de Deus por meio de Cristo Jesus, e para recusar orar por uma vida de obediência e viver essa vida. Então, muitos têm se afastado do Senhor. Muitos têm deixado de orar, muitos têm deixado de jejuar, muitos têm deixado de clamar, de interceder, e a gente precisa voltar ao início de tudo. A gente precisa buscar o Senhor e falar: Senhor, olha, eu não vivo sem Ti. E quando às vezes eu estou com um tempo muito corrido, a respeito de estar orando, de estar buscando o Senhor,
quando eu estou com um tempo muito corrido, eu vou orando dentro do carro. Eu oro enquanto eu estou trabalhando. Eu vou clamando a cada momento que eu lembro do Senhor, eu falo, Senhor. E aí eu começo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu começo a orar, eu começo a clamar, fala, Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, toma a vida dos meus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, seja com o nosso bairro, seja com os pastores do nosso bairro, seja com os homens, ó Pai, que o Senhor tem enviado para salvar essa humanidade. Eu começo a orar, eu começo a clamar ao Senhor. E eu sinto uma falta tremenda de estar buscando ao Senhor. E eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele tem me impulsionado a essa necessidade. Mas isso só vai acontecer comigo e contigo quando nós, de bom grado, nós falamos com o Senhor. Quando nós ansiamos por essa presença do nosso Deus. Porque muitos, amados irmãos, gostam muito de uma novela, gostam muito do jogo de futebol, gostam muito de jogar papo fora. E a gente precisa estar a cada dia, a cada instante, nos disciplinando quanto à palavra do Senhor. E nós não podemos estar de qualquer maneira na presença do Senhor. Quer ver uma palavra que o Senhor ele fala através do apóstolo Paulo? Eu gosto muito das cartas paulinas. Elas revelam coisas assim tremendas, né? E a gente precisa a cada dia, a cada instante estar buscando o Senhor através desse relacionamento com Deus. 1 Coríntios capítulo 2, 9, o Senhor ele vai dizer através do apóstolo Paulo, diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, os ouvidos não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus está falando conosco, está falando que aqueles que buscam Ele, daqueles que o amam, o Senhor ele está falando. Então o apóstolo ele diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração de um homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que Deus revelou a nós através do Espírito. Quer ver? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecê-lo, aleluia, o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, aleluia, não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Assim, amados irmãos, Deus tem se revelado a nós. Então nós precisamos a cada dia buscar o Senhor em espírito e em verdade. No capítulo 9 também, o apóstolo Paulo, ele coloca ele próprio em xeque-mate. Preste bem atenção. Vai falar de uma corrida, vai falar que todos correm no estádio, né? Mas um só leva o prêmio. Ele fala, correi de tal modo que você venha ser vitorioso. Em quem? Em Cristo Jesus. E aqui no versículo 26 de 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, pois assim eu corro, não como coisa incerta. Falando a respeito, revelando aos amados irmãos aquilo que ele quer dizer. Ele diz assim, pois assim corro, não como coisa incerta. Por quê? Ele está falando, não vejo como coisa incerta essa carreira que eu tenho
trabalhado, essa carreira que eu tenho participado dela, correndo. E assim como eu e você, aquele que tem assim, um amor tão grande pela obra do Senhor, essa carreira que nós estamos nela todos os dias, através da pregação, do louvor, através da explanação da palavra, não é uma coisa incerta, mas é uma coisa certa, porque nós sabemos que Deus ele virá buscar a sua igreja naquele grande dia, o dia do Senhor. Então ele diz assim: pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim eu combato, não combatendo no ar. Ele diz assim: eu não estou julgando conversa fora, eu não estou trabalhando em vão, mas eu tenho certeza desse combate, né? Ele vai dizer mais lá na frente, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a minha a coroa da justiça está reservada. Mas não somente a minha pessoa, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Tem muitos que estão passando por momentos que falam assim: Senhor, tarda um pouquinho, até que eu venha novamente voltar à tua presença. Então nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazer assim conforme o apóstolo Paulo. Ele diz aqui no versículo 27, antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha ficar de alguma maneira reprovado. Então muitas vezes nós temos ensinado as pessoas, nós temos falado com as pessoas a respeito de Cristo, que Cristo é o único caminho, mas muitos que ensinam a palavra estão indo para o inferno a passos largos, conforme os fariseus. O Senhor Jesus Cristo, ele chega para os fariseus e ele vai dizer para os fariseus: olha, vocês são sepulcros caiados, porque por dentro vocês estão cheios de podridão. Por fora vocês parecem até bonito, limpo, mas por dentro uma carniça. Vocês estão em repulsa, vocês não estão bem por dentro. Então ele vai dizer: vocês atam feixes pesados para os outros carregarem, mas nem com o dedo vocês querem carregar. Então Jesus ele explana para os seus ouvintes que estão ali diante do sinédrio, diante dos fariseus, dos seduceus, diante dos doutores da lei. Ele vai dizer que para fazer tudo aquilo que os fariseus mandam fazer, mas não fazer aquilo que eles estão fazendo. E muitos no nosso meio, meu amado irmão, minha amada irmã, nos dias atuais, têm feito coisas horrendas. A gente vai ver que o Senhor ele vai falar em 1 Reis, né? Ontem estava lendo 1 Reis, e a gente vê que ele vai falar de Acabe, rei de Israel. Ele vai falar que Acabe fez coisas piores do que as outras nações que não eram escolhidas pelo Senhor naquele tempo, né? As nações pagãs. Então, Acabe ele fez coisas piores. Então hoje, meu amado irmão, quantos que estão dentro, ou aparentemente dentro do reino, estão fazendo coisas piores do que aqueles que estão lá fora? Nós precisamos ter e fazer um exame de consciência. Nós precisamos falar: será que o caminho que eu tenho percorrido, ele tem me levado para Jerusalém celestial, ou ele tem me levado para o inferno? Nós precisamos fazer esse exame, nós precisamos nos santificar, nós precisamos buscar ao Senhor. E a gente precisa se precaver dessas coisas, amém? Então, voltando lá ao texto inicial, a gente agora chega no livro aí de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E ele vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Às vezes muitos têm passado por situações difíceis, e nessas situações difíceis eles esquecem de buscar a Deus.
Porque Deus é a solução para todos os problemas. Quando Deus é a solução para todos os problemas, a gente sabe que nós não devemos procurar nenhum outro, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra imagem. A gente não pode procurar outras coisas. Deus é a solução. E às vezes a gente fica procurando subterfúgios. O que eu quero falar com subterfúgio? Talvez eu coloco um copo d'água em cima de um rádio. Talvez eu coloque um galo de arruda na orelha. Talvez eu me ajoelho diante de uma imagem. Talvez eu olho e contemplo o sol na parte da manhã e eu vou falar que o sol tem energia que vai me fazer bem o dia todo. Talvez eu contemple a lua. Todo tipo de fé que você invocar a outros, a não ser Deus, você está pecando. Você está pecando. A palavra está dizendo, meu amado irmão, a qual Deus você deve servir. Diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, ele é o único caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. A gente encontra, amados irmãos, Elias, ele estava no Monte Carmelo, e ali no Monte Carmelo a gente vê Acabe adorando a Baal e a Zerá. E ali estavam os profetas de Baal e os profetas de Azera, 700 profetas. Aqueles eles clamavam desde o iniciar da manhã, batendo no seu corpo com objetos cortantes. E ali ele jogava como se fosse gilete, né? Amarrada numa cordinha. E ele jogava para lá, jogava para cá. E eles se cortaram todinho, porque Baal gostava de sangue. E ali, em volta do altar que eles estavam andando, porque Elias falou assim, cada um de nós vamos montar um altar. E aquele que responder com fogo do céu é o Deus verdadeiro. Elias, ele levanta o altar, ele sacrifica o animal para Deus, coloca em cima do altar, e os profetas de Baal levantam o altar e também colocam ali o sacrifício diante do altar. Só que Elias dá um tempo para Baal responder, porque ele está confrontando o povo de Israel. Ele está falando, vamos ver se é verdadeiramente Baal que está dando para vocês a fertilidade da terra. Porque Elias tinha dito, segundo a minha palavra, não vai chover nessa terra durante 3 anos e meio. E ali não choveu. E agora eles precisavam da chuva, porque o gado estava morrendo, não tinha mais o que comer, o que beber, o povo já estava passando fome, e era necessário que voltasse a chover. Mas agora Elias confronta a Baal, os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Elias, ele confronta a Jezabel, ele confronta ao rei Acabe, e ele confronta o povo, e ele vai dizer, olha, eu quero trazer a vocês a uma responsabilidade. O Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus que vocês devem adorar. E ele agora deixa os profetas de Baal, os profetas de Azerá, está andando em volta do altar, e ali com objetos cortantes, na sua própria carne, os profetas. E ali eles andando em volta do altar, a qual edificaram para Baal e Azerá, de tanto eles andarem em volta do altar, fizeram até uma marca, um rego, porque eles pisavam e eles clamavam, Baal, Baal. E Baal não respondeu. E agora é desde Elias. Elias fala assim, olha, eu coloquei a lenha, coloquei o holocausto, levantei o altar,
E para dificultar ainda mais para Deus, vocês podem jogar aí umas caçambas d'água em cima dessa lenha aí. E eles pegaram e encharcaram aquela lenha com tudo. E em volta do altar, a qual Elias, ele edificara para Deus, a água ficou em volta daquele altar. De tanta água que eles jogaram em cima, falando, não, agora o nosso não acendeu, o de Elias também não vai acender. E Elias começou a clamar a Deus, orar a Deus, e Deus manda fogo do céu, que consome não somente o holocausto, mas também consome até a água que está em volta do altar. E naquele momento os profetas de Azera, os profetas de Baal foram mortos. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que há um só Deus. No 1 Timóteo capítulo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único, não tem outro a não ser Deus. Então, muitas coisas, muitos subterfúgios que tem por aí. Ah, não, vou pegar aqui alguma coisa, eu vou usar como subterfúgio. Eu prefiro morrer do que depender de alguma outra coisa a não ser Deus. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Não tem outra coisa, amados irmãos, eu não posso honrar outra coisa a não ser o meu Deus. Nós precisamos honrar o nosso Deus com a nossa vida. Ele é o Senhor, Ele é tudo para nós. Então, a Bíblia vai dizer, aqui em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20 vai falar dos 10 mandamentos. E quando fala dos 10 mandamentos, o Senhor traz uma responsabilidade sobre o seu povo. Preste bem atenção. O que vai falar? Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem tirou? Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí, no versículo 3, ele vai dizer assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e faço misericórdia em milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. Então, mais uma vez, o Senhor ele está falando que faz misericórdia daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Quantos, amados irmãos, conhecem essa palavra? Quantos têm uma vivência já há muito tempo em servir ao Senhor, em buscar a sua face, e hoje em dia tem se afastado? Hoje em dia tem se deixado levar. E às vezes a gente vai ouvir a palavra dizer que aquele que se afasta do Senhor, ele foi limpo. O Senhor expulsou todo o mal, expulsou os demônios. O Senhor fez morada nele através do Espírito. Mas preste bem atenção que o Senhor vai falar em Isaías. Eu quero trazer vocês também aqui no livro de Isaías. E no livro de Isaías tem uma resposta para a minha vida e para a tua vida. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Ele vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de vós, para que não vos ouça. O que ele está dizendo? Quando você está em pecado, há uma separação. Assim conforme
A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando você peca, você se afasta, você está destituído da glória de Deus. A glória de Deus, ela vai embora, ela não vai mais estar contigo. Então nós precisamos nos arrepender. Em Romanos, capítulo 6, versículo 23, mesmo versículo, Romanos, capítulo 6, versículo 23, olha o que o Senhor ele vai dizer para nós. Ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de quem? Através de Jesus Cristo. Não há outro, amados irmãos, que possa nos limpar. Não há outro na face da terra, amados irmãos, que derramou o seu sangue puro e carmesim na cruz do Calvário. Não há outro na face da terra que deu a vida por mim, a vida por você. Não há outro na face da terra. É só Jesus que fez isso. E se Jesus fez isso, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que faz todas as coisas. E nós precisamos voltar para Ele. Então, continuando aquilo que eu queria falar a respeito de quando nós somos limpos, amados irmãos, o Espírito habita. Mas quando nós nos afastamos, Deus, Ele vira as costas. Nós estamos no pecado. E quando Deus vira as costas e não ouve as nossas orações, volta para dentro do corpo, esse corpo que habitava o Espírito e agora não habita mais, 7 legiões de demônios, piores do que aquelas que estiveram antes. E ali ele faz arruaça na vida da pessoa, ele destrói a vida da pessoa. E às vezes a pessoa está numa boa guinada, está subindo degrau de exaltação e está bem na presença de Deus. Um vacilozinho que você dá, você está destruído por resto da tua vida. Para voltar depois que tu caiu, é pior do que você se converter, se entregar a vida para Jesus. Porque o inimigo ele já está furioso contigo. E a Sagrada Escritura vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Ele está falando desses principados e potestades nas regiões celestiais. Eles ficam nos ares, assim foi com... ali no livro de Jó vai dizer que vieram os anjos do Senhor se apresentar a Deus, mas também veio Satanás se apresentar diante de Deus. Aí fala assim: de onde tu veio, Satanás? Eu vim de passear pela terra. E Deus pergunta a ele: visto o meu servo Jó? Deus dá testemunho de Jó, um homem fiel, íntegro e desvia do mal. E Satanás fala para Deus: tu também dá tudo para Jó? Quero ver você tirar tudo da vida dele. E aí o que vai acontecer? Satanás toca pela permissividade de Deus, toca na vida dele, mas Jó não blasfema contra o Senhor. Eu não quero passar nem uma gotinha, nem uma unha do que Jó passou. E muitas vezes nós temos homens e mulheres que já estão dentro da igreja, estão tentando ao Senhor Deus de Israel. Isso é algo assim terrível. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos nos voltar para o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Nós precisamos consertar a nossa vida diante dele. E isso não é uma vez, agora e uma vez para sempre. Não, é todos os dias. A gente não é salvo só uma vez e vai ficar salvo para sempre. Não, todos os dias. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Nós precisamos estar igual o Thales Roberto, né? Todos os dias o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama. É o louvor do Thales Roberto. Todo dia o pecado vem e me chama. E ele vai dizer na letra do louvor: mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus. E eu escolho Deus.
Nós precisamos escolher Deus todos os dias. Mas como que eu escolho Deus? Através do louvor, através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra. Eu escolho Deus como? Senhor, eu estou aqui trabalhando, não tenho tempo de dobrar os joelhos, eu estou aqui trabalhando, mas eu estou ligado no Senhor, estou ligado no céu, eu estou ligado no teu propósito. Me santifica, me purifica, coloca a tua palavra santa na minha boca, que eu venha fazer a diferença, Senhor, diante de ti. Nós precisamos a cada dia, a cada instante, estar buscando o Senhor. Nós precisamos estar chorando na sua presença, falando, Senhor, olha, eu necessito de ti. Sem o Senhor nada posso fazer. Então, em nome de Jesus, meu amado irmão, Aleluia. Saia do meio das trevas. Saia do meio do vale da sombra da morte. Escolhe Deus, fala, Deus, olha, me tira daqui. Me tira dessa areia movediça. Me tira, Senhor Deus, dessa encruzilhada que eu me coloquei. Me tira dessa bebedice, me tira dessa prostituição. Me tira do adultério, me tira da fornicação. Me tira da bebedice, da glutonaria. Me tira, Senhor, da lascívia, do vício, ó Pai. Me tira, Senhor, da fofoca. Me tira, Senhor Deus de Israel, de tudo que não faz bem o nosso relacionamento. A gente precisa buscar ao Senhor. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, clamar a Ele, para que Ele venha com socorro seu. E que Ele venha fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós temos alegria, Pai, nessa noite, ó Pai, estar orando, Senhor Deus, pela Igreja, Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Nós te pedimos, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, da nossa amada irmã missionária Néia, Senhor Deus, dá força, Senhor Deus, dá vigor, saúde, ó Pai. Toma o Senhor Manuel nas suas mãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com o teu Espírito Santo. Toma a missionária Diva nas tuas mãos, ó Pai. Esteja cuidando dela, cuidando do Brendo, do Brian, do Brenner, Senhor Deus, da família, Senhor Deus, dos nossos filhos, ó Pai. Ó Deus, toma a minha nora, Senhor Deus, a Camila, Senhor Deus, toma a minha nora, Senhor Deus, também, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a Mari, Senhor Deus, esteja olhando, Senhor Deus, para ela, Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo também, Senhor Deus, diaconisa da Cília, Senhor Deus, da saúde, ó Pai. Ajuda a tua serva, Senhor Deus, em relação às suas finanças, suas responsabilidades mensais. Toma, Senhor Deus, seus filhos, seus netos, Senhor Deus, suas noras, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja operando, Senhor Deus, maravilhosamente na vida da tua serva. Pai, toma, Senhor Deus, pastor Márcio, Senhor Deus, a missionária Núbia Guzmão. Toma o Vitor, ó Pai, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus, o pastor José nas tuas mãos, ó Pai, toma a missionária Cláudia. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma a Thaís, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, dá saúde, Senhor Deus, da tua serva. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma o Ronald, Pai, toma o Alessandro, as suas filhas, ó Pai, toma a irmã Rosa nas tuas mãos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, o Odismar, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai. Ah, Deus do céu, tem sido, Senhor Deus, uma pessoa muito boa, Senhor Deus, para conosco, ó Pai. Abençoa ele, Senhor Deus, retribui, Senhor Deus, todo o favor, ó Pai, que ele tem, Senhor Deus, direcionado a nós, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, a dona Cleci, Senhor Deus, toma também o Senhor José, Senhor Deus, toma também o Odismar Júnior, Senhor Deus, Adriana, Senhor Deus, toma a Isabel nas tuas mãos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma a Cleonês, o Ivan, Senhor Deus, toma a sua família, Pai. Toma a Cleonês, Senhor Deus, toma a Aninha, Senhor José, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toma, Senhor Deus, pastor Eis, ó Pai, toma a pastora Lucimar, Senhor Deus, cuida dela, da saúde, ó Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o pastor Manuel, Senhor Deus, cuida dele, Senhor Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos encarecidamente, Pai, esteja tomando, Senhor Deus, também, Senhor Deus, José Vidal, ó Pai, abraça ele com força, Senhor Deus, com poder, ó Pai. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a sua família, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor Deus, a dona Valéria, Senhor Deus, toma a tia Nicinha, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, a filha, Senhor Deus, da dona Valéria, Senhor Deus, a Márcia, Senhor Deus, toma a dona Indaiá, Senhor Deus, nas tuas mãos, a Cláudia, Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, toma o Adriano, Senhor Deus, o Jorge Deco, toma, Senhor Deus, também a dona Corina, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, oh Deus, sou Giovanni nas tuas mãos, ó Pai, toma também, Senhor Deus, o tio Vicente, Pai, o Senhor Vicente, Pai Santo, Pai querido, Pai amado,
Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todos aqueles que têm, Senhor Deus, estendido as tuas mãos, ó Pai, para os teus servos, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, Pai. Toma também, Senhor Deus, ó Deus, a nossa amada irmã Elizabeth, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, o Rodrigo, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pastor Daciel, sua sogra, Senhor Deus, a sua esposa, Pai, toma também o pastor Carlos Augusto, ó Pai. Toma, Senhor Deus, a pastora Analice, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, aleluia, desse casal, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, e seja tomando, Senhor Deus, o Bispo Cláudio, Senhor Deus, a Bispa Diana, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, eu te peço, ó Pai, encarecidamente, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, do pastor Celso, Senhor Deus, a pastora Márcia, Pai, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus de Israel, cada um, Senhor Deus, dos teus filhos, ó Pai, aleluia, como o pastor Márcio, ó Pai, Deus de Israel, como, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, também, Senhor Deus, ó Deus de Israel, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, que tem buscado a tua face, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, ó Deus, se voltado para com o Senhor, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, o professor Fernando, ó Pai, toma a Rádio Nova Sião, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor Deus, através de Souza Andrade nas tuas mãos, nossos vizinhos da direita, da esquerda, do lado de cima, do lado de baixo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aviva, Senhor Deus, a tua obra, Senhor Deus, aleluia, nossas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, esteja, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, todo impedimento, ó Pai, de pessoas entrarem por essas portas, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que todo espírito que não louva o teu nome, ó Pai, esteja partindo em retirada. Deus, diz, Senhor Deus, a tua palavra no Salmo 125, Senhor Deus, ó Pai amado, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim, Senhor Deus de Israel, esteja tomando, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai, toma, Senhor Deus, a minha vida, Senhor Deus, quando eu sair com o meu carro, me protege, me guarda, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, a minha saída, Senhor Deus, a minha entrada, Senhor Deus, esteja nos dando vida, Senhor Deus, vida em abundância, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nos ajuda nesta noite, nos dê uma boa noite, uma noite abençoada, para a honra e glória do teu poderoso nome. Assim nós oramos, ó Pai, assim clamamos, ó Pai, por aqueles que estão, Senhor Deus, hospitalizados, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, no coma, no CTI, na UTI, Pai, aqueles que têm clamado, Senhor Deus, pelo teu socorro, ó Pai, pelo pão de cada dia, Senhor Deus, sou necessário para as responsabilidades mensais, ó Pai, toma, Senhor Deus, aqueles que estão vivendo, ó Pai, em situação de rua, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, aqueles que estão nos asilos, ó Pai, aqueles que estão, Senhor Deus, nos orfanatos, aqueles que estão, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nos centros de recuperações, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, fazendo uso de entorpecentes, ó Pai, presos, aprisionados, ó Pai, Deus, o Senhor venha, Senhor Deus, libertá-los, ó Pai, para a honra e glória do teu poderoso nome. Assim, Senhor Deus, eu oro, clamando ao Senhor, clamando, Senhor Deus, pelas virtudes do teu poder, pela unção do Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, faça resplandecer da tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma a Imaculada, Pai, toma também a Inês, Senhor Deus, também toma, Senhor Deus, meu Pai, a Sônia, Senhor Deus, toma toda a minha família, toma a Imaculada, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, ó Pai. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Recebam a bênção apostólica. Glória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, nos ajudou o Senhor. Por causa disso, estamos alegres. Eu e minha casa, serviremos ao operando Senhor. Deus. Quem impedirá? Maranata, Ora vem, a Senhor salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Ajuda a bater palmas, vocês que estão ali. Glórias a Deus. Deus abençoe.